dia, caros alunos e alunas. Meu nome é Alírio Rodrigues, sou estudante de História, já no sexto semestre pela Uniriter. E na videoaula de hoje falaremos um pouco sobre o dialeto gaúcho e seu contexto histórico. Pois bem, vamos começar então. Historicamente, o Rio Grande do Sul, estado ao extremo sul do Brasil, sempre foi uma região de conflitos e de culturas diversas. Numa área pertencente à Espanha, pelo Tratado de Tordesilhas, alguns portugueses fincaram o pé em partes da localidade no intuito de tomar as terras dos espanhóis. Mas esqueciam-se todos que os donos legítimos da terra eram os índios. Na prática, nunca houve divisão de fato dos territórios do Pampa rio-grandense, Pampa argentino e Pampa uruguaio, proporcionando uma integração nem sempre pacífica entre os três povos. Do convívio entre os imigrantes espanhóis e portugueses com os indígenas, surgiram muitas misturas raciais, originando o que se chamou de raça gaúcha. E o surgimento involuntário de uma cultura completa que era compartilhada pelos povos. O dialeto gaúcho, também conhecido como dialeto guasca, ele é um dialeto do português falado no Rio Grande do Sul e em parte do Paraná e de Santa Catarina. Fortemente influenciado pelos espanhóis, por força da colonização espanhola, e com influência mais reservada do Guarani e de outras línguas indígenas. Possui diferenças léxicas e semânticas muito numerosas em relação ao português padrão, o que causa, às vezes, dificuldade de compreensão do diálogo informal entre dois gaúchos, por parte de pessoas de outras regiões brasileiras. Muito embora eles se façam entender perfeitamente quando falam com brasileiros de outras regiões. Na fronteira com Uruguai e Argentina, a influência castelhana ela se acentua, enquanto que regiões colonizadas por alemães e italianos mantêm as respectivas influências. Algumas palavras de origem africana e até mesmo da língua inca também podem ser encontradas. Em conflito constante com os castelhanos,
argentinos e uruguaios de descendência castelhana e com os portugueses, então colonizadores do Brasil, os gaúchos continuavam ignorando os limites políticos entre os territórios, mas criavam seu próprio isolamento cultural. Na tentativa de não se identificarem nem com os portugueses dominadores e posteriormente brasileiros, nem com os espanhóis invasores, os rio-grandenses criaram um modo particular de vestir, de falar e de agir, que pouco se diferenciava das características típicas dos gaúchos, dos pampas cisplatino e platino. Os hábitos do churrasco, do chimarrão e da indumentária, e quase toda a tradição, permaneceram muito semelhantes após todo o período de ebulição, mas a língua ela foi se diferenciando. Numa tentativa de mostrar para os castelhanos que falavam português e para os imperialistas que falavam espanhol, adicionando-se muitas expressões indígenas e algumas africanas. Surgiu aí uma linguagem híbrida, compreendida por todas as partes envolvidas no período, mas impossível de ser dominada por um chucro, marcado pela grande ligação afetiva do gaúcho por seus animais. A maioria das expressões que se referem a animais também se referem às pessoas. A fonologia é bastante próxima do espanhol rioplatense, sendo algumas de suas características o ritmo silábico da fala, a vocalização do i em u no final de sílabas e a menor importância das vogais nasais, praticamente restrita à vogal an e aos ditongos ão e oin. Gramaticalmente, uma das características mais notáveis é o uso do pronome tu, em vez de você, diferente do uso em São Paulo, por exemplo. Mas com o verbo na terceira pessoa. Tu ama, tu vende, tu parte. Porém, não é raro ouvir a conjugação do tu de acordo com a norma culta. E no interior do Rio Grande do Sul, outra característica é a ausência de redução da última vogal nas palavras terminadas em e. Por exemplo, leite, frente. Diferentemente de outras regiões do país e da capital Porto Alegre, que trocam o e por i. Como, por exemplo, leite, frente. A origem da palavra che
O termo che, muito utilizado na região do Pampa, não é exclusividade dos gaúchos. É usado com certa frequência em países latino-americanos. A expressão che do Brasil ou che do Uruguai, Argentina, Bolívia e Chile, segundo historiadores, provém das línguas e dialetos indígenas de tribos que habitavam esta região, como por exemplo, na origem da língua quichua, che significa gente. Na língua mapuche, che significa homem. Na língua do Guarani missioneiro, che significa amigo. No pronome de tratamento espanhol atual, che quer dizer tu. O che significa tu. Mas isso é o aportuguesamento da expressão che. Mas por uma questão de pronúncia mesmo. Existem duas versões para a origem dessa expressão. Uma a partir dos indígenas e a outra por parte dos espanhóis. A origem da palavra che, na primeira versão, a primeira fala sobre uma antiga tribo indígena da região da Patagônia, chamada Mapuche, que quando queriam chamar as outras pessoas de gente, elas diziam che. Cerca de 4% da população atual do Chile é composta de pessoas desta etnia. Diz que o Ernesto Guevara, que era argentino, ganhou o apelido de Che dos cubanos por usar muito essa palavra com o sentido de cara, o que não era muito comum na ilha. Agora, na versão 2, já a versão espanhola, diz que essa expressão ela foi criada para expressar qualquer sentimento de espanto, susto ou exclamação. Para os espanhóis, che era a forma de apelar para Deus, mas também de chamar carinhosamente as pessoas. No Brasil, essa expressão, própria dos Irmãos do Sul, tem um significado muito curioso. Para conhecê-lo, é preciso falar um pouquinho do espanhol, dos quais os gaúchos herdaram o seu che. Há muitos anos, antes da descoberta do Brasil, o latim marcava acentuada presença nas línguas europeias, como o francês, o espanhol e o português. Além disso,
o fervor religioso era muito grande entre a população mais simples. A linguagem falada era dominada por expressões religiosas, como vá com Deus, queira Deus que isso aconteça, juro pelo céu que estou falando a verdade, e assim por diante. A forma comum das pessoas se referirem a outra usando interjeições também religiosas como ó, criatura de Deus, por que você fez isso? Ou menino do céu, onde você pensa que vai? Muita gente, especialmente no interior, ainda fala desse jeito. Os espanhóis preferiram abreviar alguma dessas interjeições. E ao invés de exclamar gente do céu, falavam apenas che, que se lê che, que era uma abreviatura da palavra que significa do céu. Eles expressavam, eles usavam essa expressão para expressar o espanto, a admiração, o susto. Era talvez uma forma de apelar a Deus na hora do sufoco, mas também serviam dela para chamar pessoas ou animais. Com a descoberta da América, os colonizadores espanhóis trouxeram essa expressão para as colônias da América do Sul. E como o Rio Grande do Sul é um estudo que sofreu com grande influência dos países latinos vizinhos, acabaram incorporando o che em seu vocabulário. Aí os gaúchos, que eram vizinhos dos argentinos e uruguais, acabaram importando para a sua forma de falar. Portanto, exclamar che ao se referir a alguém significa considerá-lo também alguém do céu. Então, pessoal, concluindo aí mais um vídeo. Hoje eu pude falar um pouco melhor, né, mais detalhadamente, mais especificamente sobre a história e a origem do dialeto gaúcho. E estamos chegando ao fim, né? Estou concluindo este trabalho. Acho que foi uma experiência bem interessante em ter realizado estes vídeos, podendo, né, falar um pouco sobre a nossa cultura e o nosso tradicionalismo. Então, gostaria de agradecer essa experiência e espero que seja bastante proveitoso para vocês. Bom final de ano e até a próxima.